Charles III ocupa um trono que nunca devia ter sido dele, porque se a última vontade do Henrique VIII tivesse sido obedecida, a família real britânica seria completamente diferente hoje. Nem a Betinha teria subido ao trono, nem a rainha Vitória. A pergunta é, então, quem deveria estar usando a coroa? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai descobrir como um testamento que virou lei foi simplesmente ignorado. E porque isso pode ter colocado a pessoa errada no trono da Inglaterra por mais de 4 séculos. Bora! Para isso, a gente vai usar esse gráfico da Useful Charts. O Henrique VIII estava inchado, com feridas abertas e cercado de conselheiros que mal esperavam para dividir o reino como uma pizza. Mas antes de descer para o túmulo, e olha que ele fez um escarça-réu antes disso, ele decidiu escrever com toda a pompa e paranoia o seu testamento oficial da sucessão. Assinado em 1547, aprovado pelo parlamento e consolidado na famosa Lei da Terceira Sucessão, parecia o fim definitivo da novela dinástica dos Tudors. Parecia. Nesse testamento, Henrique deixou tudo claro, ou mais claro que alguém consegue deixar um trono cobiçado por meio continente europeu. A sucessão deveria ir primeiro para o seu filho, Eduardinho VI. Aí, se ele morresse sem filhos, a coroa iria para Maria, filha da primeira esposa, Catarina de Aragão. E se a Maria também não deixasse descendentes, a próxima seria Elizabeth, filha da Ana Bolena. E se nenhum dos 3 filhos tivessem herdeiros, a coroa iria para os descendentes da sua irmã mais nova, a Maria Tudor, que foi rainha da França e depois se casou com Charles Brandon. Fim, assunto encerrado. Ou não? Porque aqui entra a parte deliciosa e desastrosa da história. O Henrique ignorou completamente os descendentes da irmã mais velha, Margaret, que foi a rainha da Escócia e bisavó da Maria Stuart da Escócia e tataravó do James VI, que unificou tudo. Mas, e por que o Henrique excluiu então a linhagem da Margaret? Por capricho? Por orgulho? Por eles serem escoceses? Enfim, um pouco de tudo, mas tem uma explicação histórica. Na época política inglesa, ela já andava meio estranha, né? Eles não gostavam muito da ideia de um rei escocês sentando no trono da Inglaterra. Tinha um receio real de que os Stuarts usassem qualquer pretexto genealógico para unir as coroas, e ironicamente aconteceu. Existia também a suspeita, então, que o Henrique, pensando nisso, tinha inserido uma cláusula informal ou uma orientação específica para excluir estrangeiros da sucessão, e o Henrique VII também, o papai dos dois. Até aí, ok, o rei mais autoritário da história da Inglaterra decidiu em vida quem deveria sucedê-lo. O parlamento concordou, o documento virou lei e mesmo assim ignoraram. Como pode? Bom, o trono, minha gente, sempre foi mais político que genealógico, e o testamento de um rei, pelo visto, vale só até a sua morte. Enfim, quando ele morreu, o seu filho de 9 anos de idade subiu ao trono, Eduardo VI. Só que, apesar de criança, ele não era passivo. Influenciado por um grupo de conselheiros protestantes liderados pelo John Dudley, o duque de Northumberland, o jovem rei desenvolveu uma visão teológica reformista radical. Então ele queria garantir que o trono ficasse com alguém que mantivesse a Inglaterra longe do catolicismo. E aí ele simplesmente revisou o testamento do pai e tirou as 2 irmãs de jogo. Assim, sem vaselina. No lugar delas, ele nomeou a Lady Jane Grey, neta da Maria Tudor, e portanto sim, uma descendente direta da linha aprovada pelo Henrique. Mas tinha um detalhe crucial, ela nem era próxima da fila. Segundo o testamento original, a linha deveria ter passado primeiro para a mãe da Jane, a Frances Grey, só depois para Jane, se a mãe não tivesse disponível ou não tivesse filhos homens. Só que a Jane já era casada com o filho do Northumberland, eu comentei essa semana. De qualquer forma, a moça foi coroada à força, reinou por 13 dias e depois foi acusada de roubar o trono, presa, eventualmente decapitada. Um verdadeiro speed run monárquico. A monarquia, então, virou uma montanha-russa emocional. A Maria I, meia-irmã mais velha do Eduardo, subiu ao trono. Ela tentou reverter a reforma, se casou com o Filipe da Espanha, executou protestantes e morreu sem herdeiros.
Entra Elizabeth I, que assumiu o trono e governou por 44 anos. E nesse momento, então, o testamento do Henrique ainda existia e ainda estava sendo exercido. A vontade dele ainda estava sendo exercida. Mas é aí que tudo vira confusão. Pelo testamento do Henrique VIII, depois da morte da Elizabeth, a coroa então deveria continuar entre os descendentes da sua irmã mais nova, Maria Tudor. Jane Grey era a filha mais velha da Frances Grey, mas morreu sem deixar filhos. Então, a próxima grande candidata era sua irmã, Catherine Grey, que inclusive viveu na corte da Elizabeth I. Ela tinha sangue Tudor, beleza aristocrática e uma linhagem aprovada pelo próprio Henrique VIII. Estava tudo caminhando muito bem até ela se casar em segredo com Eduardo Seymour, sobrinho da Jane Seymour e integrante de uma família que já tinha causado problemas suficientes para abastecer umas 3 temporadas dessa novela. O casamento aconteceu sem a permissão da rainha, então a Elizabeth ficou furiosa, declarou a união inválida e mandou prender o casal. A Catherine foi levada para a Torre de Londres, onde deu à luz um dos filhos. Ela teve 2 meninos, mas os 2 foram considerados ilegítimos, o que destruiu, pelo menos oficialmente, qualquer futuro monárquico daquela linhagem. A Catherine morreu jovem, ainda sob custódia, sem jamais recuperar a liberdade de verdade. E como se uma irmã não tivesse servido de exemplo, a Maria Grey, a caçula, fez praticamente a mesma coisa. Ela acabou se casando secretamente com Thomas Kewis, o sargento porteiro da rainha, também sem autorização da Elizabeth. Então, quando a rainha descobriu, ela separou os 2. O Thomas foi preso e a Maria passou anos em prisão domiciliar. Ela nunca teve filhos, então a sua parte da sucessão terminou aí. Enfim, aí a sucessão virou um quebra-cabeça de peças que ninguém queria montar por nomes rearranjados por conveniência, medo, religião e orgulho. Os Grey acabaram pagando caro por terem sangue azul e por sonharem alto demais. Mesmo assim, é que ainda a gente tem um ponto interessante nesse rolo todo. Aí, antes da gente continuar falando dos Grey, tem Arbella Stuart, prima do James VI e uma das mulheres com a reivindicação mais forte ao trono inglês. Descendente da Margaret Tudor, a irmã mais velha do Henrique VIII, Arbella era inteligente e culta, vivia na Inglaterra e para muita gente era uma candidata tão legítima quanto James. O problema é que a política já tinha escolhido o James e depois que ele assumiu, Arabella ou Arbella continuou sendo vista como uma ameaça e a situação piorou quando ela se apaixonou pelo William Seymour, descendente da outra irmã do Henrique VIII, a Mary Tudor. O casamento unia então as 2 reivindicações hereditárias mais fortes da Inglaterra. Para o James, então, era praticamente um convite à rebelião. Os 2 se casaram escondidos contra a vontade do rei. O resultado foi previsível: prisão, separação, Torre de Londres. William conseguiu fugir, a Arabella não. Ela permaneceu encarcerada até entrar num profundo declínio físico e mental, morrendo em 1615. Mais ou menos o que vai acontecer com a Alicent lá do Casa do Dragão. Perdão, spoilers. No fim das contas, mais uma possível herdeira desapareceu, não porque lhe faltasse sangue real, mas porque a política já tinha decidido quem usaria a coroa. Se alguém ainda acha que então coroa é sinônimo de justiça, esse episódio deveria ser o suficiente, porque o trono não foi entregue a quem tinha direito, foi entregue a quem era mais fácil de controlar. O James entrou em Londres então como um salvador, mas foi na prática o primeiro monarca de um ciclo onde a política venceu a vontade real. E o testamento do Henrique foi discretamente arquivado como papel velho. E aí eu te pergunto, quantas coroas então foram herdadas por covardia? Porque infelizmente a gente tem Jane Grey executada, Catherine Grey presa e morre jovem, Arbella Stuart descartada porque não tinha os lords ao seu lado. Então, e se o testamento tivesse sido seguido de forma real, oficial, como seria hoje em dia então? Depois da Elizabeth I, a próxima da linha de sucessão é a Frances Grey, a mãe da Lady Jane Grey, como eu comentei. Depois, suas filhas, a Catherine Grey, como a gente viu, se casou com Eduardo Seymour e mesmo entre as grades teve 2 filhos. Um deles, o Eduardo Seymour, virou o ponto de partida da sucessão correta, seguindo o que o velho Henrique mandou. O Eduardo teve filhos e quem se destacou na linha foi o William Seymour, o segundo duque de Somerset, o que se casou com a Arabella, unindo as 2 linhagens e ganhando em troca uma cela na Torre de Londres, mas a linhagem seguiu. William se casou de novo com Frances Devereux
E o trono alternativo começou pingando de geração em geração. E aí entram os nomes que daqui pra frente parecem personagens de novela. Henrique, depois William, depois Elizabeth, que se casa com Charles Bruce, descendente do Robert de Bruce, aquele rei escocês lendário. Depois Mary Bruce, que se casou com James Budge, que gera Anne Elizabeth, que se casa com Richard de Greenville. E a história vira um emaranhado de condes, marqueses, duques e lordes. Pulando 2 séculos, o trono simbólico passa para a família Freeman Grenville. E aí que surge ela, Teresa Freeman Grenville, atual 13ª Lady Knowles. Viva, discreta, mora no interior da Inglaterra. Com um emprego que não tem nada a ver com a coroa, ela trabalha com registros de tiradas de leitinhos das tetas das vacas. Mas aí tem um plot twist. Alguns historiadores argumentam que essa sucessão pela via da Catherine Grey é válida, mas contesta um detalhe crucial. O casamento dela com Eduardo Seymour foi secreto e não liberado pela Elizabeth. Logo, tecnicamente, os filhos seriam ilegítimos. E aí adeus trono. Só que assim, segundo então o espírito do testamento, a sucessão deveria continuar pela linha da Maria Tudor por outra filha da Frances Grey, a Eleanor Brandon, que continuou com a filha Margaret Stirling. E vai. E é aqui que entra outro nome bombástico, William Child de Villars, 10º conde de Jersey, o atual vivo, com 50 anos, político e ator. Segundo algumas leituras genealógicas, ele seria o rei atual se a sucessão fosse progenitura masculina legítima. Ou seja, temos 2 pretendentes alternativos ao trono inglês, um verdadeiro multiverso Tudor. De um lado, a Teresa, rainha do leite das vacas, e o outro, William, o rei do tapete persa e dos jantares com talheres de prata herdados. Nenhum deles no trono, mas ambos com reivindicações mais sólidas do que muitos monarcas coroados de verdade. E o Charles, e a Betinha, e a Vitória, e enfim, todo mundo. No lugar deles, então, o trono preferiu James VI da Escócia, depois colapso chamado Guerra Civil, que transformou a monarquia em república, depois restauração feita pelo improviso, depois vários Georges, a Vitória, Eduardos e por fim os Windsors, que como a gente bem sabe, começaram com o nome Saxe-Coburgo-Gotha e mudaram de nome para parecer menos alemães em tempos de guerra. No fim, o Henrique VIII passou a vida controlando leis novas para controlar o futuro e foi desobedecido por todos, inclusive pelo futuro que ele queria dominar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua deixa, que o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.